Paz do Senhor, irmãos, estamos dando início então à segunda aula, a parte 2 da segunda aula sobre filosofia da educação. Nós estamos falando sobre alguns expoentes da filosofia e a sua influência na educação. Em alguns momentos nós seremos redundantes, né? É necessário até repetirmos algumas questões com relação a filosofia, aquilo que defendiam alguns filósofos, e a importância desses homens para o pensamento filosófico e o pensamento educacional também. A nossa aula fala exatamente sobre a influência da filosofia na educação. Então nós vamos aplicar os pensamentos desses homens, né, desses expoentes da filosofia, não todos, claro, nos faltaria tempo, mas alguns que consideramos importantes, principalmente cristãos, né? Como é o caso do Erasmo de Roterdã, que nós já começamos até a falar alguma coisa. Nós vamos ver algumas questões bem interessantes. Bom, o Erasmo de Roterdã, nós já vimos, né, que ele viveu exatamente na época da Reforma. Ele nasceu em 1465, 1467, não se sabe com certeza, né? E o Erasmo de Roterdã, ele foi um sacerdote, ele foi um padre, foi um monge agostiniano. E embora tenha o nome de Erasmo de Roterdã, que é uma cidade lá da Holanda, né? Ele não viveu por muito tempo lá. Alguns escritores chegam ao consenso de que ele tenha morado pelo menos 3 anos só lá na Holanda, e a maior parte do tempo da sua vida ele passou morando em outros países, tais como França, Alemanha, desculpe, Espanha, Itália e Suíça, né? Onde inclusive foi o lugar da sua morte em 1635 aproximadamente. Bom, a produtividade literária do Erasmo ela vai começar relativamente tarde, né? Fazendo comparação com outros filósofos. O Erasmo de Roterdã já tinha uma certa idade quando ele começou a fazer a sua produção literária. Então, só depois que ele aprendeu o latim, que ele começou a escrever sobre grandes temas, né, contemporâneos em literatura e em religião. É bom que se diga que o Erasmo de Roterdã, no período da Reforma, ele não era favorável à maneira da Reforma que o Lutero estava procedendo. Tanto é que ele fora convidado por Lutero para fazer parte da Reforma, mas ele não quis. Inclusive, o Erasmo de Roterdã ele era muito respeitado pelo doutor Martin Lutero, inclusive nos seus sermões, nos seus ensinos, nos seus estudos, segundo a tradição, ele fazia muita referência ao Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã era um teólogo, um filósofo, um humanista, que era muito citado e procurado por muitos intelectuais da sua época, no mínimo uns 500 daqueles que eram os mais conhecidos. Onde estava o Erasmo de Roterdã, lá estavam os intelectuais ou da igreja ou do campo do pensamento. Então, o Erasmo de Roterdã, embora não seja uma personalidade muito citada, não seja muito comentada, às vezes nem muito conhecida, ela é muito importante, inclusive do meio cristão, porque ele era oriundo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ele nunca deixou de ser um padre, né, um padre agostiniano. E também não quis fazer parte da Reforma. Mas ele era contrário a muitas questões da Igreja Católica. Mas é interessante que mesmo a Santa Inquisição nunca o condenou. Pelo contrário, até próximo da sua morte, ele recebeu um convite do Papa da época para ser um cardeal, e ele não quis, dizendo que já estava com a idade avançada e que já estava com problema de saúde, e ele declinou do convite.
Então, existe de tantas obras que o Erasmo deixou, comentários, um importante texto grego, né? O texto Receptus, que hoje é base para uma grande soma de Bíblias, no caso do Novo Testamento. Ele foi do primeiro que reuniu num só volume todos os livros do Novo Testamento. Ele agrupou alguns manuscritos, fragmentos do texto grego, da família 35, mas foi 6 ou 8, da família 35, dos textos bizantinos, e ali ele formou então o chamado Textus Receptus, ou texto recebido, que deu origem à Bíblia King James, e depois, no século XVII, foi utilizado pelo João Ferreira de Almeida, né, para colocar na nossa Bíblia, a nossa Bíblia em português, que é a chamada Almeida Revista Corrigida Fiel, que é um texto baseado totalmente no texto de Erasmo de Roterdã, que é o texto recebido, ou texto Receptus, bom, que é uma equivalência, tem a equivalência dinâmica e a equivalência formal, né? No caso do texto recebido, uma equivalência formal, porque se preocupa em fazer a tradução pegando palavra por palavra, usando seu sentido. E temos a equivalência dinâmica, que é o caso da Almeida Revista Atualizada, que ela não se preocupa muito com o significado da palavra em si, mas se preocupa mais com a ideia que a palavra ou a frase nos transmite. Então, apenas uma curiosidade a respeito do Elogio à Loucura, que é a sua principal obra, do Erasmo de Roterdã. Este clássico livro ele foi escrito em 1509, e esse livro ele apresenta a loucura, né? O nome do livro é Elogio à Loucura. Então é como se nesse livro dele, fazendo aqui uma resenha relâmpago, né? Um resumo relâmpago, esse livro ele apresenta como se fosse a loucura, como se a loucura narrasse as suas aventuras e as suas peripécias, né, no reino dos homens. Então imagine a loucura fazendo um relato sobre as suas aventuras entre os homens. De forma satírica, então, o Erasmo de Roterdã mostra que a loucura é filha do deus Plutão. Então ele associa a loucura ao deus Plutão. E que possui como companheiro inseparáveis o amor próprio, então são amigos, né, inseparáveis da loucura, o amor próprio, a adulação, que é a bajulação, a volúpia, que é aquele desejo desenfreado da carne, né? A irreflexão, são pessoas que tomam decisões sem pensar, a delícia, o esquecimento, o riso e o sono profundo. Então, a partir desta genealogia, a obra do Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura, ela busca comprovar a presença da loucura nas mais diversas esferas da existência humana, né? Seja na velhice, seja no casamento, seja na política e na religião. E é justamente na religião, sobre esse último tema, né, que o Erasmo de Roterdã ele é mais enfático, ele é mais feroz. E o Erasmo ataca não só os monges da igreja, os padres, os sacerdotes, como também o Erasmo ele vai ironizar diversos ritos católicos da época. Então é um livro aí que pode ser colocado na fila, uma recomendação bibliográfica, para que você possa entender como é que funcionava a mente do Erasmo de Roterdã. Então a sua revolta contra as formas da vida da igreja não resultou tanto de dúvidas quanto à verdade da doutrina tradicional, nem de alguma hostilidade para com a organização da igreja. Sentiu antes a necessidade de aplicar os seus conhecimentos na purificação da doutrina. Então, como no livro Elogio à Loucura ele faz alguns ataques, né, algumas críticas ferrenhas, satíricas inclusive, né, zombateiras, com relação às questões da igreja, não só a questão da igreja, mas também onde ele pega mais pesado, talvez pelo fato de ser padre, né,
de ser um membro do clero e ter visto pelos caminhos, pelo abismo por onde estava se dirigindo a igreja da época, que foi inclusive o motivo pela qual, um dos motivos, né, que o Martinho Lutero ele rompe com a igreja, né, um dos motivos. Então nós vamos entender que essa sua insatisfação com a igreja foi um dos motivos dele ter escrito. Então a sua, vamos dizer assim, a sua insatisfação não era muito com a doutrina da igreja, mas com com aquilo que se transformou a igreja. Então ele sentiu essa necessidade de aplicar os seus conhecimentos na purificação da doutrina, né? Para ele a doutrina até que era aceitável, mas deturparam a doutrina, agora precisava purificar essa doutrina, né? Então, como acadêmico, ele tentou libertar os métodos da escolástica, da rigidez e do formalismo das tradições medievais, mas não ficou satisfeito. Então ele viu-se como pregador da retidão. Então ele vinha vindo do momento da escolástica, né? A escolástica foi ali no século XI, século XII, século XIII, né? Principalmente na pessoa de São Tomás de Aquino, quando São Tomás de Aquino ele vai e cristianiza Aristóteles, né? A igreja entrou por um caminho do neoplatonismo, né? E foi um dos motivos, então, dele tentar fazer essa ruptura novamente desse caminho por onde andou a igreja, né? Que era uma coisa mais rígida. Então, a sua convicção em toda a vida foi que era necessário, para regenerar a Europa, era uma aprendizagem sã, aplicada liberalmente e sem receios pela administração de assuntos públicos da igreja e do Estado. Então veja que é interessante que na época da Reforma, como que esse pensamento de que a igreja deveria fazer parte das questões do Estado, né? A gente vai ver isso também muito claro com Lutero, né? E principalmente com João Calvino. O João Calvino ele diz que não, a igreja tem sim uma responsabilidade tremenda na questão do Estado, né, de fazer as boas obras, de fazer as ações sociais. Tanto é que ele tinha um corpo diaconal que trabalhava a favor dos membros, dos habitantes da cidade de Genebra, né, que foi a cidade evangélica, foi uma cidade-estado, né, uma província, que foi uma província suíça que foi uma província evangélica na época de Calvino. Né? Então, como que era esse viés, esse pensamento da época de que a igreja deveria estar, de alguma forma, entrosada com o Estado. Então, tinha algumas questões no Estado que a igreja tinha responsabilidade. Nós entendemos hoje que o Brasil é um país laico, né? Essa ideia de laicidade, de separação, ou seja, a palavra laico significa do mundo, significa profano. Então, o Brasil é considerado um país laico porque as suas bases políticas elas não estão fundamentadas num credo religioso, né? Então, esse pensamento já vem lá do iluminismo, quando já tentaram separar a igreja do Estado, né? Então, os iluministas diziam, olha, o Estado fica de um lado, a política de um lado, e a igreja, os padres, a Bíblia, Deus, a religião, lá para dentro da igreja. Então, o centro agora somos nós, os homens, a razão, né? E Deus fica para lá. Deus não tem mais essa ingerência. Então, o Brasil é um país laico porque os nossos fundamentos políticos não estão estabelecidos em cima de pilares religiosos. Mas o Brasil também não é um país ateu, né? Então essa é uma diferenciação que é necessária se fazer. Mas o Erasmo de Roterdã, então, ele entende que o Estado, a igreja tem sim algumas influências, tem algumas necessidades de ter alguns braços, né, alguns tentáculos no Estado. Então,
como diz aqui, a sua convicção em toda a vida foi que era necessário para regenerar a Europa, era uma aprendizagem sã. Então, se era uma aprendizagem sã, nossa matéria é filosofia da educação. Então, Erasmo de Roterdã, como um humanista e um filósofo também, um escritor, um teólogo, né, um pensador. Então, se ele está falando sobre uma aprendizagem sã, é porque havia uma aprendizagem doente, né, doentia, adoecida, podemos dizer. Então, aplicada liberalmente, sem receios pela administração de assuntos públicos da Igreja e do Estado. Então, o povo deveria ser instruído em todas as questões, não só nas questões religiosas, mas também nas questões de assunto público da Igreja e do Estado. Isso é algo que já era defendido por Sócrates, né? Até que ele morreu exatamente por causa disso, quando ele diz lá que os verdadeiros políticos, os melhores políticos, os verdadeiros, né, deveriam ser filósofos, porque os filósofos eles sabem pensar, eles conseguem ter uma imaginação muito mais avançada do que um político desse mundo. Então o melhor político seria um filósofo. E foi um desses motivos aí que fez com que ele perdesse a sua vida, né? Ele tinha que negar suas convicções, ele preferiu não negar, foi acusado de perverter os jovens, a mente dos jovens, e foi dado a ele a oportunidade de negar as suas convicções ou tomar uma bebida lá feita com uma planta que tinha um veneno, né? A cicuta. Ele preferiu tomar a cicuta do que negar as suas convicções. Então, essa convicção de Roterdã confere unidade e consistência a uma vida que, de outra forma, pode parecer plena de contradições. Ele se correspondeu com mais de 500 homens da maior importância do mundo da política e do pensamento, e o seu conselho em vários assuntos era procurado avidamente, se bem que nem sempre seguido. Então veja que o Erasmo de Roterdã não era um qualquer, né? Como nós dissemos, o fato dele ter algumas diferenças, algumas divergências, alguns pensamentos divergentes da Igreja Católica, isso não fez dele um reformador. Ele não queria entrar pelo caminho de reforma como foi o Lutero. Tanto é que corria a boca miúda, algo interessante, que dizia o seguinte, que o Erasmo de Roterdã botou o ovo que nasceu Lutero. E ele falava assim, olha, é verdade, porque dos meus pensamentos, muitas coisas eu concordo com Lutero. Eles concordavam mesmo. Eles só não concordavam com a maneira que Lutero queria fazer. Porque nós vamos ver que logo depois da Reforma surgiram aquelas questões dos conflitos, né? A guerra dos agricultores, lá, dos camponeses, né? Onde teve uma mortandade muito grande, e teve a anuência do Lutero para que houvesse ali aquele morticínio que nós sabemos é uma parte quase não dita, não ensinada ou obscura da história da Reforma, né? Como também tem uma parte obscura na vida de Calvino também. Ele era uma pessoa muito devotada naquilo que ele acreditava, mas só que nas suas devoções, em alguns aspectos, ele foi muito radical, né? Como também o Calvino. Mas, enfim, então ele não concordava com alguns aspectos, né? Principalmente quando surgiu essa revolta dos camponeses, ele pegou e disse, tá vendo? Eu falei que ia acabar assim. Então ele não era muito voltado para essas questões da violência, o Erasmo de Roterdã. Ele queria fazer uma transformação intelectualizada, né? Não se pegar em armas, não era isso que ele queria. E ele vai dizer, olha, realmente eu botei o ovo que nasceu Lutero, só que nasceu o pássaro diferente que eu esperava. É bem interessante essa colocação que ele faz. Então ele se correspondeu com esses homens, né, que pediam as suas colocações a respeito de vários assuntos, mas nem sempre eram seguidos. E quando da sua saída em Paris, Erasmo iniciou o exame sistemático dos manuscritos do Novo Testamento, por forma de preparar uma nova edição e uma tradução para latim.
Esta edição foi publicada por Froben de Basileia, em 1516, foi a base da maioria dos estudos científicos da Bíblia durante o período da Reforma. O Erasmo também escreveu sobre o guerreiro frísio, né? Também foi uma outra obra que ele escreveu. Vamos ver mais alguma coisa que interessa. Isso aqui é importante, ele publicou uma edição crítica do Novo Testamento, foi o que nós falamos, está escrito grego, 1516, grego, né? Novo instrumento omni diligenter ab Erasmo Rotterdam, recognitum et emendatum. Então a edição incluiu uma tradução em latim e anotações, baseou-se também em manuscritos adicionais recentemente descobertos. Então foi o nosso querido Erasmo de Roterdã que fez esse texto chamado texto recepto, né, chamado de instrumento, e depois chamou de Novo Testamento. Então, na segunda edição, o termo mais familiar, testamentum, foi usado em vez de instrumento. Esta edição foi usada pelos tradutores da versão da Bíblia do rei Jaime I, que é o St. James, né, da Inglaterra, e o texto ficou conhecido mais tarde como texto recebido, ou texto receptus, né, até hoje. Erasmo publicou mais 3 edições, 1522, 27 e 35, que ele foi aprimorando, né? E foi a primeira tentativa por parte de um acadêmico competente e liberal de averiguar aquilo que os escritores do Novo Testamento tinham efetivamente dito. Então vocês vejam, ele é um ensinador, é um filósofo, ensinador, e que se preocupou de agrupar os escritos do Novo Testamento, pegando aqueles manuscritos, fragmentos, escrituras que ele tinha do Novo Testamento, e agrupar em um só volume. Ele usou alguns textos específicos da família chamada 35, ou texto bizantino, e destes fragmentos e texto, parte de escrituras que ele tinha do Novo Testamento, inclusive na primeira edição, faltava uma parte de Apocalipse, ele teve que pegar do latim e traduzir para o grego, né? Isso aí deixou meio que, né, quebrou um pouco vamos dizer assim, a graça, né, de ser uma escritura todinha do grego, porque tinha essa parte. Mas depois ele conseguiu outras fontes, né, e fez algumas substituições. Mas Erasmo dedicou seu trabalho ao Papa Leão X como patrão da aprendizagem e considerou seu trabalho como seu principal serviço à causa do cristianismo. Imediatamente depois começou a publicação das suas paráfrases do Novo Testamento, uma apresentação popular do conteúdo de vários livros. Então, esse aqui é o nosso Erasmo de Roterdã. Eu não vou falar sobre o Piaget, que eu quero dar mais foco à questão da filosofia, no caso da filosofia da educação na perspectiva cristã, ok? Que tem mais a ver conosco. Vamos falar sobre Piaget, Vygotsky, que isso aí é mais na área da didática aí, da pedagogia secular. Então, filosofia da educação, uma perspectiva cristã. Nós vamos ver algumas questões na perspectiva, então, cristã. Eu já passei para vocês esses slides. Então, filosofia da educação cristã. Um caminho ao desespero ou à compreensão? Então, por que se faz essa pergunta? Filosofia e educação cristã. É um caminho ao desespero ou à compreensão? Como nós já tratamos sobre essa questão da filosofia, muitas pessoas satanizam a filosofia. Então, uma vez que eu vou aplicar a filosofia no aspecto de uma interpretação cristã, no aspecto de um ensino cristão, se eu tiver essa mentalidade deformada, achando que a filosofia ela é um instrumento satânico, né? Não, não é. Nós temos que saber que a boa filosofia, a boa utilização ferramental, instrumental da filosofia, ela pode abrir novos caminhos, novos horizontes para nós. Porque a filosofia ela nos ensina a pensar, nos ensina a ordenar os nossos pensamentos, né? Nós vimos em matérias passadas exatamente sobre a epistemologia, que é a ciência do conhecimento, né? A epistemologia, então é o estudo do conhecimento, a ciência do conhecimento. Como que
Nós aprendemos com Aristóteles essa questão de ordenar o nosso pensamento, né? De saber que nós vamos conhecer o objeto, não na primeira observação, e vamos absorver tudo aquilo que o objeto vai nos passar, não. A gente só vai conhecer o objeto quando nós conseguimos fragmentar aquele objeto em partes. Como comentamos, isso pode ser útil para nós até na produção de um sermão, na produção de um estudo, de uma aula, que a nossa aula vai ficar muito mais rica, nós vamos abranger muitos aspectos que, fora desse conhecimento, a gente não conseguiria abordar. Então a palavra de Deus nos diz em Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha arredar com sua filosofia. Tá vendo aí, pastor? O próprio apóstolo Paulo lá em Colossenses está dizendo, cuidado, não deveria nem ter essa matéria para a gente estudar, que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia, não venha vos enganar, venha vos trapacear. Mas o conselho de Paulo tem feito com que muitos cristãos abriguem um temor anormal da filosofia. Quando um teólogo do segundo século perguntou o que tem Atenas a ver com Jerusalém, foi um daqueles dos pais da igreja que fez essa pergunta, porque o evangelho estava tão permeado por filosofia que um dos pais da igreja eles fizeram essa pergunta, um deles fez essa pergunta. O que tem Atenas a ver com Jerusalém? Ou seja, vocês estão misturando filosofia com teologia. O que tem a ver o Platão com Jesus? O que tem a ver Sócrates, Aristóteles, Anaxímenes com as questões divinas? Né? Foi uma boa pergunta, porque nós sabemos que os nossos pais, os apologistas, os polemistas, né, foram aqueles que tinham a responsabilidade, os apologistas, de fazer a defesa da igreja contra os ataques do Estado, e os polemistas com aqueles que faziam a defesa da igreja com os problemas que aconteciam dentro da igreja mesmo, notadamente contra os gnósticos, né? E eles tinham essa responsabilidade de fazer essa defesa, de ficar atento a tudo aquilo que estava acontecendo. Então nós devemos estar atentos contra o vaguear nos labirintos da filosofia. Eles podem ter desejado transmitir um alerta contra os movimentos emergentes da história da igreja. O próprio Paulo faz alusão a um motivo importante para a sua preocupação. Então o que está dizendo aqui não é contra a filosofia, mas é contra alguns movimentos que estavam surgindo, emergentes, né? Gnósticos principalmente. O gnosticismo não é um pensamento só, uma linha de pensamento. O gnosticismo é uma vasta coletânea de pensamentos, de interpretações, sempre naquela ideia de que nós um dia precisamos nos libertar deste corpo, porque o corpo é mau, e o que vale é o que está dentro desse corpo, que é a nossa alma, o nosso espírito. E a única maneira de nós conseguirmos essa purificação, essa libertação, é através da gnose, através do conhecimento. Só que nesse pensamento deles aí, existiam vários segmentos, né? Vários segmentos. Então, o gnosticismo não é isso, não. O gnosticismo ele tem várias vertentes, mas o básico é esse, de pregar que nós somos corpo, alma, né? Corpo, alma, a Bíblia diz corpo, alma e espírito, mas a filosofia diz que tem uma visão mais dicotômica, né? Só de corpo e espírito, né? O alma e espírito. Essa visão corpo, alma e espírito é uma visão já mais neotestamentária, né? Até o Antigo Testamento sempre fala o corpo, espírito, alma e espírito. A gente vai ver essa divisão mais no Novo Testamento, principalmente na Epístola aos Tessalonicenses, né? Mais fortemente, no capítulo 5, quando diz lá, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Aí faz uma separação bem distinta, né, das três substâncias. Bem, mas então a filosofia que está se fazendo referência aqui, não, então não é essa filosofia
abrangente, mas algumas filosofias que estavam emergentes, que estavam atrapalhando a propagação do evangelho como verdade, né? Aí vem o perigo dos gnósticos. Em seus dias, os gregos apologistas e partidários da filosofia representavam verdadeira ameaça ao desenvolvimento do cristianismo. Então, o apóstolo teve de emitir uma advertência espiritual e teológica à igreja em Colossos. Cristo não é negociável, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nós sabemos muito bem, nossa aula, mais uma vez, filosofia da educação. Então, veja só a importância, né, da filosofia no aspecto do ensino. Então, o apóstolo Paulo está ensinando aqui, né, usando um instrumental filosófico para fazer-se compreender, ou fazer compreensível o que é que está acontecendo ali naquela região, naquela igreja, especificamente em Colossos. Então, sabemos que os gnósticos dizem que o corpo é mau, que o que tem valor é a nossa alma, o nosso espírito, e que nós só seremos libertos deste corpo, ou deste mal, que é o nosso corpo, através da gnose. Isso só vai acontecer quando nós morrermos e nos separarmos desse corpo aqui, e a alma então vai ficar livre e ela vai ficar purificada. Essa é mais ou menos a ideia do gnosticismo. Mas o apóstolo Paulo vai na contramão quando ele diz: porquanto nele quem? Cristo, né? O ele ali está maiúsculo, habita corporalmente, no corpo, toda a plenitude da divindade. Isso é um choque para eles. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é loucura para o grego. Como pode, ainda mais dizer que Jesus ressuscitou, se a esperança gnóstica é morrer e se libertar deste corpo e voltar para um estado de purificação, de plenitude da alma, do espírito, quem sabe voltar para aquele mundo das ideias lá de Platão, né? Um mundo perfeito, e sair desse mundo sensível, enganoso, que a gente não consegue ver as coisas como são, mas só conseguimos enxergar a representação dessas coisas. Mas um dia, visão dos gnósticos e platônica, né? Um dia seremos libertos desse corpo e sairemos desse estado miserável, sensível, né, que nos engana, e vamos para esse mundo das ideias, um mundo perfeito, onde as coisas são como são. Aí o evangelho vem e diz que Jesus morreu, glória a Deus, os gnósticos vão dizer. Mas aí vai dizer, no terceiro dia, ele ressuscitou num corpo. Aí, não, mas como pode isso? No corpo não. Não pode. Aí vão surgir os vários segmentos heréticos da igreja. Vai surgir o sabelianismo, o monarquianismo, ebionismo, docetismo, nestorianismo, arianismo, e tantos ismos que vão ter aí surgir exatamente para tentar explicar qual é a verdadeira natureza de Jesus. Se ele é metade homem, se é metade Deus, se ele sempre foi homem, se nunca foi Deus, se foi Deus a partir do momento que veio a pomba sobre ele, e quando ele está na cruz diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, aí o Cristo sai dele, quem é enterrado é Jesus, e o Cristo, enfim, irmãos. Então é muita confusão. Como é que nós vamos saber isso? Então, através do ensinamento bíblico. Portanto, nele habita corporalmente, então no corpo, toda a plenitude da divindade. Então, no corpo de Cristo está toda a plenitude da divindade. Então, ele, no seu corpo, né? Claro, está falando de Jesus aqui ressuscitado, né? Habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoado. Então, se ele se aperfeiçoou, se ele morreu, venceu a morte, ressuscitou, está num corpo perfeito, ele é a primícia dos que dormem, como diz a Bíblia,
também nele vós aqui, estáis aperfeiçoados. Ou, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, veja, mais uma vez, para deixar qualquer gnóstico louco, né? Dizer que no corpo, habita no corpo de Cristo, toda a plenitude está no corpo de Jesus, está identificada, está incorporada no corpo, está, se encontra, né, concentrada no corpo de Jesus, toda a plenitude da divindade. Então, aquele obstáculo gnóstico, que é o corpo, que é chamado de cárcere da alma, prisão do espírito, corpo maldito, carne da desgraça, são vários sinônimos que dão para isso. Então, Jesus vai morrer, vai ressuscitar e vai ressuscitar neste corpo, que vai ser transformado. E isso para eles é uma grande loucura, né? Então, ao mesmo tempo em que a educação cristã, incluindo educadores e educandos, deva estar fundamentada e arraigada em um compromisso cristocêntrico, não deve deixar de reconhecer que funciona em um mundo cujo comprometimento filosófico e atividade acadêmica podem estar em desacordo com a perspectiva cristã. Então, veja só o que nós estamos querendo dizer aqui. Ao mesmo tempo, então, que tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui com relação à educação cristã, exatamente incluindo aqui os educadores, os educandos, que são aqueles que estão aprendendo, nós devemos estar fundamentado e arraigado no compromisso cristocêntrico, né? Jesus como centro. Nós não podemos deixar de entender e de saber que isso tudo que nós estamos fazendo, essa filosofia cristã de educação que nós estamos aqui aprendendo, ela está funcionando, existindo em um mundo cujo comprometimento filosófico e atividade acadêmica podem estar em desacordo, não, estão em desacordo em muitos aspectos, né, com a perspectiva cristã. Nós temos aí alguns segmentos filosóficos que questionam completamente a existência de Cristo, da fé, de vida eterna, de vida pós-morte. Então nós temos essa responsabilidade aí de, mesmo diante desta contrariedade, mesmo diante dessa maré contrária, nós temos essa responsabilidade de continuar ensinando e continuar crendo, né? Então, diante de tal desacordo, tanto professores quanto estudantes não podem se dar ao luxo de esconder-se como um avestruz. Aqui o avestruz, né? Você sabe que o avestruz, alguns dizem que o avestruz, quando se coloca a cabeça no buraco, quando ele está correndo algum perigo. Mas não foi isso que eu ouvi aqui uma busca rápida aqui com relação ao comportamento animal. É porque na África na África tem um período lá muito quente, né? A maioria do tempo lá é um período muito quente, um país tropical como o Brasil, e existem alguns momentos do dia que é praticamente insuportável, né, aguentar o sol. Então é um momento que a avestruz encontra de refrigério de colocar a cabeça no buraco. Isso aqui é só um tipo de curiosidade, né, pra gente. Então é bom que se saiba que, apesar de que estejamos então falando de filosofia cristã, falando de verdades bíblicas para alunos e professores, nós vivemos num contexto que nem todos acreditam nisso, né? Então, na verdade, a escola cristã tem uma obrigação para com seus alunos e com a comunidade em que está inserida, na busca do resultado mais positivo possível no processo de aprendizado, a fim de preparar os alunos para enfrentarem tanto as questões sutis como as óbvias que a filosofia suscita na vida e aprendizado diários. Às vezes uma pergunta, ela vem acompanhada
Às vezes uma pergunta, ela vem, uma pergunta que vem com sinceridade, né? Embora às vezes até de difícil resposta, mas é uma pergunta que vem, ela vem besuntada com sinceridade, com sinceridade. A gente não percebe maldade na pergunta. Mas em muitos aspectos, uma pessoa que tem um certo conhecimento, que discorda daquilo que a gente concorda, ela pode fazer uma pergunta que aparentemente é uma pergunta sem maldade nenhuma, mas na qual ela está ungida, está besuntada com uma maldade, com malignidade, né? Ou querendo testar o nosso conhecimento, ou querendo nos desfocar também, né? Ou nos desestabilizar. Agora, eu gosto muito daquela passagem que o apóstolo Paulo fala com Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, a palavra da verdade que nós devemos estar aptos para manejar em primeiro lugar, a palavra de Deus é a Bíblia. Então, é impossível alguém querer fazer a obra de Deus sem conhecer a Bíblia, né? Não tem como. Agora, alguém que quer ser um bom combatente mesmo, alguém que quer ser um dos 37 valentes de Davi, né? Um daqueles valentes, cada um tinha uma característica. Então, além de manejar bem a palavra da verdade, nós temos também que ter um conhecimento secular daqueles assuntos que permeiam a teologia. E a filosofia é uma delas. Mais uma vez, nós já dissemos aqui em alguns momentos que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Todas as ciências saíram da filosofia. E eu tenho que conhecer a filosofia. Ah, mas eu não conheço tudo. Mas tenho que conhecer pelo menos um pouco. Pelo menos alguns pensadores, o que é que eles pensam, o que é que eles dizem, quais foram as conclusões que chegaram, quais foram as fases filosóficas. E assim como conhecer também uma cronologia, como nós conhecemos a cronologia bíblica, temos pelo menos uma ideia dos acontecimentos de fatos, de reis que passaram pela história bíblica, nós temos que ter em mente uma cronologia filosófica. Os vários momentos pensadores, cada um que pensou, um momento que representou para a espécie humana, para a maneira de pensar, para a cosmovisão, em que fez diferença aquele tipo de pensamento naquele momento, o que aquilo faz diferença para nós hoje, aquilo da escolástica, o que São Tomás de Aquino pensou, o que faz diferença para mim hoje, o que o Tales de Mileto lá, os filósofos antigos, né, os pré-socráticos, o que aqueles pré-socráticos pensaram naquela época que tem aplicabilidade para nós hoje. Então, a escola cristã tem uma obrigação para com os seus alunos e com a comunidade em que está inserida, na busca do resultado mais positivo possível no processo de aprendizado, a fim de preparar os alunos para enfrentarem tanto as questões sutis como as óbvias que a filosofia suscita na vida do aprendizado diário. Já o aluno, por sua vez, é parte ativa nesse processo na qual deve participar conscientemente. Olha, já a palavra aluno, prefixo a, significa não. E lumnus, luminis, é luz. Então, aluno significa aquele que não tem luz. Então, olha, já o nome aluno já é um nome filosófico. Né? É o sem luz. A própria palavra ensino é ensenho. Sem é colocar um sinal dentro. Dentro. Sem um sinal. Então, aquele que foi ensinado foi aquele que alguém lhe colocou um sinal dentro, uma marca. Então, todo aquele que teve uma marca foi alguém que foi ensinado, ou ensinado, no caso. Né? A palavra ensenium é do latim, assim como alumnum, lumnus, sem luz. Então, são palavras associadas. Né? Um aluno, um sem luz, um dia será ensinado. Alguém colocará um sinal dentro dele. E a partir do momento que colocarem um sinal dentro desse que não tem luz,
ele deixará de ser um sem luz e passará a ser alguém assinalado, ou alguém com um sinal. Né? Então, já o aluno, por sua vez, é parte ativa nesse processo, na qual deve participar conscientemente. Então, nós temos que estar preparados. O apóstolo Pedro vai dizer também que nós devemos ter paciência para responder com amor àqueles que nos questionam a razão da nossa esperança. Tem uma versão que diz a razão da vossa fé. Então nós temos que ter conhecimento e para poder passar com paciência aqueles que nos questionam a razão da nossa esperança. E será que vai ser possível cumprir essa obrigação? Acreditamos que sim, desde que, dispensemos alguns mitos tradicionais sobre a filosofia. Então existem alguns mitos que foram criados, como nós falamos no início aqui, ou a dessatanização da filosofia, né? É uma delas. Outra, que compreendamos a natureza e função da filosofia, para que serve filosofia. Filosofia não serve para colocar pedras de tropeço na vida de ninguém, mas serve para eu fazer perguntas e obter respostas. Eu quero conhecer. Uma criancinha de 4, 5 anos é o primeiro filósofo, né, que nós conhecemos. Ele pergunta tudo: pai, por que isso? Pai, ou mãe, por que isso? Então ele quer saber. É um filósofo, ele está filosofando. Então ele vai associando aquilo que você vai dizendo com as suas empirias, com as suas próprias experimentações, seus processos empíricos, né, com aquilo que ele vai experimentando por si só. Então ele vai associando aquilo que eu digo, aquilo que você diz, aquilo que o pai diz, que a professora diz, com o seu dia a dia, seus experimentos. Ele vai chegar assim: professora, eu estava mexendo numa formigueira e uma formiga me picou. Formiga pica? Eu não sabia. Ela aprendeu que a formiga pica. Né? Tem uns que são pequenininhos, está lá o ventilador rodando, e ele vai lá querendo colocar o dedinho. Você fala: não faça isso, vai machucar, vai fazer dodói. E ele faz com aquela carinha de sem vergonha, tipo assim: vou colocar. Fala: não faça. Até que uma hora você vai: vai, bota, vai. Aí ele vai, aí bota o dedo lá, chora, nunca mais vai fazer aqui. Então foi uma empiria. Você falou, mas não entendeu. Agora ele fez lá o processo dele próprio, particular, e ele viu que realmente dói. Também mais um entendimento que nós temos que ter com relação à filosofia, que nós devemos desenvolver uma visão de mundo cristã dentro da qual possamos prosseguir nessa jornada intelectual. Né? Então nós temos que livrar-nos dos mitos. Então um dos mitos tradicionais que alguns cristãos desenvolveram quanto à filosofia é que a fé e a razão são incompatíveis. Olha só. Desde quando a fé e a razão são incompatíveis? Não, a fé e a razão são plenamente compatíveis. A fé, dissemos hoje na sala de aula, que a fé ela não depende da razão para existir. Mas a fé também não prescinde da razão. Então, ao mesmo tempo que a fé trabalha de uma forma fora da razão, porque a razão não consegue explicar a fé. Como é que eu vou dizer para você que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera? Olha, eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Pela racionalidade, pelo racionalismo, meu racionalismo, eu não vou entender isso. Porque dentro daquilo que eu entendo por racional, que é aquela minha caixinha fechada, como nós já explicamos em outras ocasiões, então a caixinha fechada, ela já está hermética, ela já sabe o que vai acontecer, ela já está fechada. Não entra coisas novas dentro daquilo que o racional pode explicar. O que eu pode explicar é o que está aqui dentro da minha caixa. Mas aí vem a fé. A fé vai dizer assim: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Então, a fé trabalha não com racionalismo, ela trabalha com a racionalidade. A racionalidade é uma caixinha aberta, que não se fecha nunca. Veja, racionalismo, não entra mais nada. Racionalidade está sempre aberta a novas
experiências, está sempre aberta a novas sensações. Cuidado com o negócio de sensações aí, tá? Sensação no bom sentido. Mas novas experiências, a novos processos de entendimento. E a Bíblia, irmãos, ela procura nos ensinar e nos alertar a respeito dessa necessidade, dessa caixinha sempre aberta com relação às coisas de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Bom, se eu tiver com a caixa fechada, se for coisas grandes e firmes que eu não sei, eu não quero nem saber disso que eu não conheço. Então vai bater aqui, ó. Pá, não entra. Não vai entrar. Ao passo que, se eu trabalho com racionalidade, clame a mim e responder-te-ei, opa, papai, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vai chegar coisa nova aqui, porque a caixa está aberta. Então, racionalidade, racionalismo, razão. A fé não dá para trabalhar com isso aqui, não. A fé trabalha com a caixinha aberta. Faço questão de deixar bem enfatizado isso. Tá? Então, fé e razão são incompatíveis? Não, são compatíveis. No aspecto de que o racionalismo vai me travar. Eu não vou conseguir entender as coisas que eu não conheço. Agora, a racionalidade é uma possibilidade de sempre receber coisas novas. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É Oséias de novo. Oséias está dizendo aí, abra a caixinha, cara. Abra a caixinha. É. Jesus também com Tomé, né? O Tomé tinha a caixinha fechada. Ah, se eu não vir Jesus, não colocar o dedo na ferida, ó, Tomé era a caixinha fechada. A razão só vai entender se eu meter o dedo no buraco. Aí Jesus se apresenta para ele, bota a mão aqui, não é isso que você queria? Sente aqui. Ah, Senhor meu e Deus meu. Ah, você está acreditando porque você viu, porque você agora abriu tua caixinha, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, ó. Bem-aventurados de caixinha aberta. São várias maneiras de você compreender esse texto aí. Então, um dos mitos tradicionais que alguns cristãos desenvolveram quanto à filosofia é que a fé e a razão são incompatíveis. Entenderam a diferenciação? Se for racionalismo, é incompatível. Agora, se for racionalidade, é completamente compatível. A fé não precisa da razão para existir, mas a fé não pode prescindir da razão. Razão no sentido de racionalidade, desse entendimento, de caixinha aberta. Tá? Mas tanto a fé como a razão são dádivas de Deus ao ser humano e qualquer incompatibilidade percebida entre elas não está fundamentada na revelação bíblica. O Criador convida, vinde, pois, e arrazoemos, Isaías 1,18. E o próprio Deus também descreve a fé nele como essencial para o nosso relacionamento com ele. Hebreus 11,6, Romanos 1,17. Tem uma citação aqui de Kant no livro Crítica da Razão Pura. E nós vamos falar só mais esse slide aqui. É uma aula só que está faltando, né? E depois nós vamos dar prosseguimento localmente lá na nossa aula. Então, a fé cristã ressalta o fato de que quando Deus criou os seres humanos à sua imagem, ele partilhou com eles a sua criatividade, que logicamente implica uma capacidade racional. Você consegue entender que quando Deus dizia haja, né, nos 6 dias de criação, né, haja luz, para que Deus pudesse dizer haja luz, antes dele dizer haja luz, o nosso Deus ele concebeu a luz em alguma forma na mente. Então, no seu processo imaginativo, criativo, já existia a luz na mente do Senhor. Né? Quem vai falar muito sobre isso é o Jean-Paul Sartre, né? Que existem algumas questões na nossa vida que o ser ele existe antes de ser. No caso da luz, quando Deus disse haja luz,
Eu concordo com o Jean-Paul Sartre, né? Ele vai dizer, embora seja um ateu, tá? Mas eu só estou pegando essa... Senão alguém vai falar assim, pô, o cara tá citando Jean-Paul Sartre, um ateu daquele maluco, né? Não, só essa questão, que ele diz lá que tá dentro daquele livro Ser e o Nada dele, né? Que o ser é o ser e o existir. Ele vai fazer essa diferenciação entre ser e existir. Existem muitas coisas que só são depois que existem. Mas existem coisas que já são antes de existir. Então, quando Deus disse haja luz, na mente do Senhor, a luz já existia. Porque no processo imaginativo criativo do Senhor, a luz já existia e ela precisava existir na mente dele para que pudesse criar. Você, quando vai comprar um apartamento que está na planta, o apartamento não existe, só está o terreno ali. Você está vendo o terreno onde, vamos supor que já, as máquinas já estejam aplanando o terreno ali. Aqui vai ser um condomínio. Mas o condomínio ainda não existe. Né? Aquele projeto ainda só está no papel. Alguns até já colocam no computador. Usa alguns AutoCAD, né? Da minha época é AutoCAD. Agora deve ter um AutoCAD moderno agora, mas deve ter alguns outros programas de produção, de projetos, né? E aí você consegue ver as coisas, as pessoas andando. Então eles conseguem fazer uma realidade virtual e você consegue enxergar o condomínio. O condomínio ainda não existe, ele ainda não é, mas ele já existe. Ou desculpa, ele ainda não existe, mas ele já é. Ou seja, num projeto virtual. Né? Ele não é, porque não estou vendo, mas virtualmente ele já existe. Então algumas coisas existem antes de ser. No caso de um projeto desse de condomínio, né? Um empreendimento imobiliário, ou até um carro, que antes de se fazer um carro, se faz um projeto, então eles fazem no computador. Então o carro, antes de ser, ele já existe numa concepção virtual. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, a fé funciona mais ou menos assim. A coisa não existe, mas eu já estou mentalizando a coisa. Tá? Eu não estou falando aqui de teologia, não confundir aí com triunfalismo, né? Imagine a coisa, veja a coisa, não é isso. Mas a fé, ela trabalha assim, meus irmãos. Eu já tenho que ver a coisa acontecendo mesmo quando ela ainda não existe. Ainda que ela não seja, não tenha tido forma, mas na minha mente, na minha fé, na minha concepção de fé, essa coisa já existe. Então, nesse aspecto, Jean-Paul Sartre tinha razão. Algumas coisas, elas existem antes de ser. Agora, uma criança, por exemplo, a mãe estava com aquele barrigão, né, uma senhora grávida, estava com aquela criança, mas eu não vi a criança ainda, só estou vendo uma mãe grávida. Mas no dia que aquela criança nasce, eu falei, não, realmente, agora ela é. Eu estou vendo, ela está chorando. Agora eu só conhecia tipo Jó, né? Jó, o relacionamento de Deus com Jó com Deus era mais ou menos assim. Era um Deus que existia, mas ele não concebia Deus na experiência, na sua experiência, na sua empiria. Mas depois que ele passou por tudo aquilo, ele vai dizer, olha, antes eu conheci, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Então eu sabia que você existia, ó Senhor. Eu sabia que o Senhor existia. Mas agora eu sei que tu és. Agora os meus olhos te veem. Uma coisa que é algo que ela é notória, né? Ela é perceptiva. Ela é sensitiva, eu consigo sentir. Embora Deus a gente não veja, né? Como diz o Leonardo Boff, né? Tô fazendo umas citações hoje doidas aqui, né? Leonardo Boff, quem diria? O Leonardo Boff, numa das suas palestras, Espiritualidade e Transcendência, ele fala que Deus não se conhece, Deus se sente. São coisas que a gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom, né? E você aplica para sua vida. E não é verdade, a gente não sente Deus mesmo, tá aquele culto maravilhoso, você está sentindo a presença do Senhor, você não está vendo, mas está sentindo, né? Mas enfim, isso é uma questão
particular de cada um. Então, o raciocínio humano pode, com frequência, mostrar-se falho ou degenerado, mas isso não significa que não tenha função na vida cristã. Então, através até do processo pecaminoso que o homem passou, o nosso raciocínio passou por algumas modificações, algumas corrupções, né? Mas ainda nós temos alguns flashes da nossa paternidade divina, né? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, existem aqueles atributos comunicáveis de Deus que está em nós, né? A justiça, o amor, a misericórdia, são coisas que são particulares de Deus que Ele passou para nós também, né? Uma vida de verdade, a gente sabe, conhece isso. Então, certamente, mesmo a vida religiosa de um cristão deve ser vivida, explicada e partilhada com o mundo que usa ferramentas fabricadas por meio do raciocínio. Parte do propósito da educação cristã é desenvolver ao máximo a capacidade racional. Então, ser cristão não é ser bitolado. Ser um aluno de seminário não é ser uma pessoa alienada do mundo. Eu não quero nem saber desse mundo, o que acontecer no mundo eu não estou nem aí. Eu quero só saber das coisas da Bíblia. Não, é importante a gente saber das coisas da Bíblia. Mas nós temos que ter conhecimento das coisas seculares também, né? Jesus não era uma pessoa tapada. Alguém chegou com a moedinha e perguntou, vem cá, eu devo pagar o imposto para Roma ou não? Aí Jesus sabia que a moedinha tinha lá efígie de César, que o Estado precisa de colher impostos para sobreviver. Ele falou assim, de quem que é essa efígie que está aí? É de César. Então você dá para César o que é de César. E a Deus você dá as coisas de Deus, você direciona para Deus. Então a nossa vida tem que ser assim. Não podemos ser alienados. Nós temos que estar sempre prontos para aprender alguma coisa nova. Seja das questões das coisas de Deus, né? Como também das coisas seculares. O apóstolo Paulo jamais se desfez do conhecimento secular que ele tinha. Muito pelo contrário, ele disse que usava aquilo como um esterco, como um adubo, como um fertilizante. Então, toda aquela bagagem cultural que ele tinha foi aplicado para a pregação do Evangelho. Como lá em Hebreus também vai falar de Moisés, né? Que ele também foi criado em toda a sabedoria e ciência egípcia. Né? E com certeza, em muitos aspectos, em muitos momentos, ele usou aquela sabedoria egípcia na obra de Deus. E Deus o usou de forma mais completa, né? Então, que Deus abençoe os irmãos. Então, aqui fica o restante da aula que faltou, né? E a próxima semana, então, a gente termina, nós daremos sequência à terceira aula da filosofia da educação. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Paz do Senhor.